Janine, quais são as vantagens que a gente pode elencar aí para quem está nos assistindo agora ou vai nos ver em outro momento, da pessoa fazer esse planejamento sucessório, de pensar nisso com antecedência para deixar a casa organizada, seja para ele sair para uma aposentadoria, descansar sossegado, sabendo que as coisas estão fluindo da maneira correta, ou mesmo numa fatalidade dele passar a partir antes do tempo, alguma coisa nesse sentido. Quais são essas vantagens? Eu vou citar aqui algumas, mas lógico que tem outras. Isso vai muito do perfil da pessoa, da situação e do patrimônio que a pessoa possui, né? Mas, assim, no geral, Geraldo, o planejamento sucessório, no primeiro momento, ele vai facilitar e até mesmo ele pode evitar o inventário. Porque vamos supor assim, às vezes a pessoa faz uma holding, aí depois tem que se fazer um inventário. A pessoa, mas eu fiz uma holding, por que é necessário um inventário? Mas a depender do conjunto de patrimônio das pessoas, ainda será necessário um inventário. Mas ainda assim será muito mais fácil, né? Então ele pode facilitar e até mesmo evitar um inventário. Uma outra vantagem também é a questão da última vontade da pessoa, porque quando se fala em planejamento, a pessoa se planejar em vida para que após a sua morte, aquele desejo, né, todas as suas vontades aconteçam, vamos dizer assim, sejam, né, obedecidas, que realmente aconteçam e que sejam eficazes, né? Uma outra vantagem também que a gente vê muito importante é a questão de diminuir, evitar as brigas entre os herdeiros. Porque, às vezes, o inventário até é fácil de se resolver, até é fácil de se realizar. Mas acontece que os herdeiros não entram no consenso, né? Eles dificultam, muitas das vezes os próprios herdeiros, as próprias partes dificultam o processo do inventário. Às vezes tem um bem só e aquela disputa que fica anos na justiça, né? Recentemente eu fechei um inventário que ficou 10 anos, mais de 10 anos parado na justiça por conta de disputa entre as partes, né? Chegou no ponto que a hora que eu terminei o inventário, a viúva já até, infelizmente, acabou por falecer. Logo em seguida. Então, sim, se eles se atentassem a isso, né, eles teriam aproveitado melhor a vida, né, aproveitando melhor esses bens, né, eles resolveram vender, então teriam uma outra qualidade de vida. Então, essa questão do planejamento sucessório, muitas das vezes as pessoas nos procuram o escritório, principalmente com essa intenção de evitar a disputa, a briga entre os herdeiros, né? Porque às vezes um irmão que não conversa com outro irmão, ou às vezes um filho fora do casamento, né? Que gera aí ciúmes, né? Ou outros sentimentos aí, isso dificulta bastante o trabalho da gente dentro do inventário. Uma outra vantagem também importantíssima, que é a questão dos custos, né, do inventário. Hoje a gente pode falar aí que o inventário ele fica em torno de 15% a 40% do valor dos bens, então é muito alto, né? A gente está até falando aí da reforma da tributação aí, dessa alíquota do ITCD aumentar. Hoje Minas Gerais é 5% em relação aos bens, mas aí já está para alterar, né? E hoje a gente vê também que esse planejamento sucessório, ele fica em torno de uns 80% que a gente vê mais em conta do que um inventário. Então, tudo isso também conta, não é só o planejamento, quando a gente fala em planejamento sucessório, familiar, não é só em relação assim, o bem ele vai ficar para fulano, o outro vai ficar para ciclano, não, a gente também tem esse cuidado da questão tributária, né? Porque principalmente quando a pessoa tem muitos bens. Então a gente tem que ter essa preocupação, o custo-benefício disso. E o planejamento sucessório ele ajuda demais. Uma outra vantagem também é a facilitação da sucessão dos negócios, né? Igual você falou aí, é a pessoa escolher um herdeiro que melhor sabe administrar, né? Porque às vezes não adianta, eu deixo minha empresa, mas eu deixo para um herdeiro, para um filho que não tem destreza, não é que ele não tenha a capacidade, mas às vezes assim, o tempo que ele vai gastar, né, para adquirir aquela experiência, para gerir uma empresa, pode ter prejuízos, pode até perder a empresa. Então, esse planejamento ele facilita essa questão negocial, essa questão financeira, essa questão, vamos dizer assim, empresarial das pessoas. Você acabou já respondendo aí do Sérgio esses dias, uma delas, ele perguntou se é uma opção mais barata fazer dessa forma do que depois da morte, por exemplo, para os herdeiros, né? Sim. E ele falou levando em conta os honorários, os impostos, então, sim, de certa forma, você já contemplou ele aí, já respondeu, né? Nessa coisa.
E uma outra questão que o CEDES coloca é o seguinte: para quem já tem um testamento, seria a mesma coisa? O testamento é uma das formas de se fazer um planejamento sucessório. Mas se você falar assim, vai ser o suficiente? Não sei. Teria que ver o perfil da pessoa, né? A questão fática mesmo ali da pessoa. Mas ele é uma das formas de fazer um planejamento sucessório, sim. Eficaz? Sim. Mas se essa pessoa falar assim, mas só o testamento é o suficiente, Janine, para o meu caso, aí a gente teria que estudar, analisar o caso concreto.